Bom dia na paz do Senhor. Hoje, de acordo com a nossa leitura, nós vamos então comentar Isaías, dos capítulos 5 até o 8. Vamos abrir as Bíblias então, em Isaías capítulo 5, e vamos ler este capítulo que é muito bonito, inclusive. Ele é bonito, mas ele é triste. Tem uma parte aqui bem triste. Ele é bonito para quem se atenta para a advertência que tem ali e vai atrás, né? E cumpre, procura viver as advertências que estão aqui. O livro de Isaías, o capítulo 5, que nós vamos começar agora. Ele tem uma divisãozinha que é o seguinte, né? Do versículo 1 ao 6, falando ali da vinha. Do 7 ao 12, a explicação da vinha, que a própria Bíblia traz. Do 13 ao 23, falando da falta de conhecimento do povo. Do 24 ao 30, a questão ali de ser consumido pelo fogo. Então, nós vamos começar aqui no 5, lendo o versículo 1, alguns versículos aqui. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Tinha o meu amado uma vinha num outeiro fértil. Nós falamos dos capítulos 1 ao 4, que elas aconteceram em sequência no mesmo período ali dentro de um ano. Este capítulo 5, ele também vai acontecer, o capítulo 5 e o capítulo 6, eles vão acontecer no mesmo período de 1 a 4 de Isaías. Do 1 ao 6 é dentro do mesmo ano. No entanto, dos capítulos 1 ao 4 é uma profecia só. A gente vê que o capítulo 1 continua no 2, né? Ali é o mesmo assunto, que continua no 3, que vai até o 4. Hoje, aqui, daí o 5, ele não é mais continuidade da profecia do 4. Uma nova etapa, uma nova mensagem, mas acontecida dentro do mesmo ano, dos capítulos 1 ao 4. Então, eu já li aqui o versículo 1. Esse versículo 1, então, ele não tem conexão, né? Ele é a parte aí dos capítulos anteriores, tá bom? Dos capítulos anteriores. Nós temos aqui algumas coisas interessantes, né? Nós vamos ver que a vinha que está falando aqui no é Israel. O cantor, né? Quem está cantando aqui é Deus. E o amado que é falado aqui é se referindo, apontando para Jesus. E a cercou e a limpou das pedras, ou seja, limpando ali, né, um cuidado com essa vinha. E a plantou de excelentes vides. Então, um pé de uva, vamos dizer assim, né, é uma vide. Vários pés, várias vides formam então essa vinha, tá? Só pra gente entender um pouquinho. E a cercou. Então vou começar de novo aqui, ó, no 1, tá bom? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Tinha o meu amado uma vinha num outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre. Então não é só uma vinha, né? É uma planta, não é só uma vide, é uma plantação, né? E ali no meio uma torre. E esperava que desse boas uvas. Por que esperava que desse boas uvas? No início fala assim: e tinha uma vinha no outeiro fértil, ou seja, era uma terra boa, era um lugar bom de se plantar. E ali plantou vides, limpou das pedras, cuidou, fez uma sebe, né? Fez uma cerca ali, fez tudo o que tinha que fazer, esperando dar boas uvas. Mas deu uvas bravas. Esse tipo de linguagem na língua portuguesa a gente chama de alegoria. É dando um exemplo para querer, né? Para apontar algo. Deveria ter produzido fruto mais excelente aí por todo o cuidado que se teve, mas vieram uvas bravas. Versículo 3. Agora, pois, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha.
que mais eu podia fazer na minha vinha que eu não tenha feito? Então, o que mais que poderia ser feito? Fez tudo, escolheu uma terra boa, plantou vides boas, cuidou, tirou as pedras, cercou, fez tudo o que tinha que fazer. Por que deu uvas más? Então, no 4 ele pergunta, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Essa passagem ela é triste, porque Deus fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu fiz todo o possível. Versículo 5, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Então, olha só, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu escolhi uma terra fértil, eu coloquei boas vides, excelentes vides, está aqui, ou seja, de boa qualidade, de excelente qualidade. Limpou, cuidou, fez tudo que era para fazer. Não deu uvas boas, deu uvas ruins, deu uvas bravas, amargosas. E aí o versículo 5, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua sebe, e para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada nem cavada, e crescerão nela espinheiros e abrolhos, e as nuvens ordenarei que não derramem chuva sobre ela. Então esse capítulo 5, ele começa com um cântico ali de louvor, falando de amado, falando de amor, falando de cuidado. Olha, eu preparei um lugar, eu plantei vides ali, virão uvas boas. Então Deus fala aqui, né, aqui embaixo, o que mais que podia fazer. Nesse momento, quando ele fala assim, o que mais eu podia fazer, eu fiz tudo o que podia ser feito. Aí o tom muda, esse tom amoroso, de alegria aqui do início, muda para algo mais duro. Então ele fala assim, o que mais eu poderia fazer? Como não tem resposta, ele mesmo fala, agora eu vou fazer vocês saberem o que eu vou fazer. Prestem atenção, eu vou tirar a cerca, para que sirva de pasto. Não quiser me dar uvas boas, então que sirva de pastos. Vou tirar a sebe, que é a proteção ali ao redor de cada vide, para que seja pisada. Farei que fique deserta, não será podada. Então vem ali o juízo, porque essa vinha não deu uvas boas. E aí a partir do versículo 7 nós vamos entender então quem é essa vinha. Então no capítulo 7 não tem muito que a gente ficar pensando e tentando entender o que é ou quem é. Porque aqui, né, a própria Bíblia está explicando o que é no próprio capítulo, né? A primeira regra que a gente aprende na hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas muitas vezes essa explicação está em outros lugares. Aqui especificamente está no próprio capítulo. Então vamos ver o versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então está escrito aqui já. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. Então, as uvas boas que Deus esperava aqui eram, né, os bons frutos daqui, justiça, amor, compaixão, verdade. Só que essas uvas não deram isso. Muito pelo contrário, nós vamos ver que elas deram opressão e injustiça. Então, olha só. O 7. E os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, ou seja, justiça, frutos de justiça. E eis aqui somente opressão, então fruto de opressão, justiça. E eis aqui clamor. Frutificaram em opressão, em injustiça. E outro sinônimo que veio aqui para mim é impiedade. Dá uma olhadinha na sua Bíblia e veja como é que está ali. Aqui ele vem, né? Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem comunes com os moradores no meio da terra. Então ele está falando de pessoas que acumularam bens em detrimento de outros. Citando um exemplo da questão da opressão, que está citado aqui no versículo 7, dessa opressão, dessa injustiça. E aí olha o que ele traz, né? A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores.
já falando de juízo. E 10 geiras de vinha não produzirão mais que um bato, e um homer de semente não produzirão mais que um efa. Falando aqui também de declínio, né? Declínio ali da nação. E aí, do versículo 13 em diante, nós vamos ver aqui, nos versículos 11 e 12, o que eles faziam achando que era justiça, tentando cumprir com alguma religiosidade. Então, olha só. Ai dos que se levantam pela manhã para seguir a bebedice, que continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. E nos seus banquetes há harpas, alaúdes, tamborins, flautas e vinho, não atentam para a obra do Senhor e nem consideram as obras das suas mãos. A palavra dura. Portanto, o meu povo será levado para o cativeiro. Então, o 13 aqui é futuro, mas é um futuro que já aconteceu. Portanto, meu povo será levado para o cativeiro, porque não teve entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E aí o versículo 13, então, vamos ler aqui o 16. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. 17. Então os cordeiros serão apacentados segundo o seu costume, e os lugares devassados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Então aqui citando, né, do 11 ao 17, exatamente o que vai acontecer no cativeiro, quando Jerusalém será destruída no ano de 586 pelo Império Babilônico. E essa questão do Império Babilônico destruindo Jerusalém, ela é estudada na história, né, nas escolas, aí no que era chamado no meu tempo de segundo grau, agora é ensino médio, né? É estudado o Império Babilônico, né? Todos os impérios são estudados, então mostram os grandes feitos. E quando a gente estuda o Império Babilônico, cita o Império Babilônico destruindo Jerusalém. Então, por isso que a gente sabe exatamente o ano que aconteceu. Porque secularmente, né, os livros extra-bíblicos dão essa data com muita precisão. Então, o ponto principal aqui é entendermos que a vinha deve dar bons frutos. Nós não somos casa de Israel, mas com a vinda de Jesus e a morte e a sua ressurreição, Ele nos purificou, nos deu acesso ao Pai, e Deus nos adotou como filhos seus. Então hoje nós somos família de Deus. E como família de Deus, nós temos o direito de ser chamados de filhos amados do Pai, mas como todo filho tem um direito, mas também tem um dever. E o nosso dever é dar bons frutos. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de compaixão, frutos da verdade. Nós temos esse dever e precisamos aprender com isso. Então, o ponto principal é entender essa vinha. E o versículo principal que eu considero aqui é o 13. Portanto, o meu povo será levado para o cativeiro, porque não teve entendimento. Então, esse entendimento aqui é o entendimento de viver a palavra de Deus. De saber que a palavra de Deus não é só para conhecer, mas é viver. E tem um ponto muito sério da Bíblia, que a gente lê muitas vezes, a gente abre a Bíblia, a gente está procurando uma palavra para a gente. Porque lemos a Bíblia achando que a Bíblia é sobre nós. Então nós vamos lá para o Salmo 91, lemos o Salmo 91 e nos colocamos como foco ali. Mas a Bíblia não é sobre nós, ela é para nós. É um pouquinho diferente, então, a forma que nós devemos ler. A Bíblia é para revelar Deus e nos apresentar o plano de salvação. Então, quando eu leio a Bíblia, eu devo ler a Bíblia como me colocando no lugar de sujeito, do sujeito ali, da pessoa, mas querendo ver Deus ali na palavra. Quando a gente conhece Deus antes, por consequência, depois a gente vai se conhecer e vai então receber o que é pra gente daquela parte ali. Porque antes vem o Criador e depois vem a criatura.
Então, antes vem Deus e depois a gente. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia assim. É fácil? Não é não. Principalmente porque a gente tem essa cultura de achar que é tudo nós. Então, a gente lê a Bíblia, né? Tem bastante coisa conhecida, bem famosa, assim, o pronto-socorro da alma, os salmos, para quando você está triste, né? Aí tem lá uma lista de coisas, quando você está triste é tal coisa, quando você está feliz tal salmo. Mas, na verdade, a Bíblia não é sobre nós, né? Ela é para nós conhecermos a Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Agora nós vamos ler Isaías 6, que é um capítulo curtinho, ele só tem 13 versículos, mas é um capítulo lindo, lindo, lindo. Vamos lá? Então, o capítulo 6 vai falar de quando Isaías foi escolhido e consagrado para ser profeta. Então, do 1 ao 4, nós vamos ter a visão de Isaías, do 5 ao 7, a purificação de Isaías, e do 8 ao 13, ali a sua vocação, o seu chamado. Na introdução de Isaías, eu falei que Isaías cobre um período muito grande da história. Ele cobre cerca de 70 anos da história de Israel. Isaías começou a profetizar possivelmente com 15, 16 anos e profetizou até os 85. Não significa que ele profetizou dos 15 até os 85 sem parar. Nós vamos ver de um capítulo para o outro que passam muitas vezes muitos anos até uma nova profecia. Então, a parte do ser profeta, Isaías tinha uma família, ele era casado, ele tinha filhos, certamente que ele tinha ali um trabalho, algo para cuidar ali nos arredores da casa, uma plantação, alguma coisa, né? Possivelmente. Então, ele tinha uma vida à parte. Então, quando a gente lê Isaías do 1 ao 66, nós precisamos ter em mente que isso está cobrindo 70 anos e que a história não aconteceu tão rápida do jeito que nós a lemos. E a nossa Bíblia cristã, ela é dividida por assunto. E a gente precisa também ter essa noção. Então, primeiro assunto é o Pentateuco, é como as coisas começaram. Depois vem os livros históricos de Israel, né? Depois os poéticos por assunto. Então, os históricos, os poéticos e depois os profetas. Aí começa com os profetas maiores e os menores. No entanto, esses profetas, que vai de Isaías até Malaquias, eles aconteceram durante a história de Israel, que está relatada em Reis e Crônicas. Então, na ordem cronológica, que é como nós estamos comentando a Bíblia esse ano, Isaías, do 1 ao 5 e mais o capítulo 6, eles acontecem lá no finalzinho do reinado de Uzias, né? E nós conseguimos situar as profecias de Isaías lá dentro do livro de 2 Reis e de 2 Crônicas, tá? Por isso que nós paramos de comentar Reis e Crônicas e entramos em Isaías. E amanhã nós vamos começar Amós, porque Amós foi um contemporâneo, né, de Isaías. A profecia aconteceu ali com uma diferença pequena, de 10 anos, aí 15 anos, de algumas profecias de Isaías. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai lendo e a gente, sabendo disso, a gente consegue situar melhor as coisas. Então, quando a gente começa aqui, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu li sobre o rei Uzias lá em 2 Reis 15. E o rei Uzias, que morreu lá em 2 Reis 15, nós comentamos essa semana, acho que foi o versículo 7, onde ele morre, né? Vamos olhar aqui. Azarias, né? Ele é chamado de Uzias em 2 Crônicas, e em 2 Reis ele é chamado de Azarias, mas é exatamente o mesmo rei. Então, olha só, o Uzias, né? Ele morre aqui, 2 Reis 15, versículo 7. E Azarias dormiu com seus pais e os sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Tá? 2 Reis 15, 7. Aqui encaixa Isaías 6.
né? Então, quem gosta de saber exatamente, encaixa aqui no versículo 7 de 2 Reis, tá bom? Aí, olha só, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, fazendo a amarração lá. Eu vi. Então, esse eu vi de Isaías, sempre que ele fala eu vi, em Isaías nós não vamos encontrar muito assim, o Senhor falou. Vai ser eu vi, ou a visão de Isaías, o que Isaías viu. Porque para ele, embora vendo, né, através de uma visão, mas era tão real que era como se ele estivesse vendo na frente dele, tá? Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Serafim significa serafins, seres ardentes. Essa é a única menção. Os serafins são citados somente aqui por Isaías. Nenhum outro lugar a gente encontra serafins na Bíblia, tá bom? Só de ver isso aqui, né? Só esse versículo 2, Isaías já entendeu o que ele estava vendo e que ele era ali sujo, né? Impuro de estar ali, de estar na presença de Deus da forma como ele estava. E isso muda, então, a perspectiva, muda ali algo muito forte em Isaías. Como é que ele percebe isso, né? Os serafins, 6 asas, 2 cobrindo o rosto. Por quê? Veja, eles estavam diante de Deus. E nós vamos ver que Deus, né, eles falam que santo, 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 3 vezes santo. Então, os serafins, seres angelicais que estavam no céu adorando, eles não tinham coragem de olhar diretamente para Deus. Tal a santidade de Deus. Tal a santidade de Deus. 2 coisas eu quero comentar aqui. Primeira coisa, o nosso povo, né, o povo cristão de todas as placas de igreja, tem perdido reverência a Deus. Tem virado moda chamar Deus de nomes, né, que não mostram reverência nenhuma. Ele é o nosso Pai. Então, sim, nós temos que falar com amor, com intimidade com Ele, mas sem perder a noção da reverência, sem perder a noção da santidade de Deus. Deus não é mano, Deus não é, sabe, tantas outras palavras que as pessoas têm chamado. Deus é Pai amoroso, mas Ele continua sendo Deus, o soberano, aquele que está sentado no trono, o Criador de todas as coisas, majestoso, sublime. Nós não podemos perder esse olhar da reverência a Deus diante da sua santidade. Então, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. E a segunda coisa é justamente em relação à palavra santo. A Bíblia traz 2 significados, 2 palavras diferentes para santo, e que tem um significado diferente, né? E as pessoas confundem. Quem já não ouviu uma crítica falando assim, aquela ali dá uma de santa, mas de santa não tem nada. Porque a gente confunde a palavra santa. A palavra santo, quando é designado para Deus, quando Deus é chamado de santo, a palavra remete à perfeição. Deus, então, tem uma santidade que é perfeita. Perfeita num ponto que nós não conseguimos compreender. Então, sempre quando a Bíblia fala de Deus, de Jesus e o Espírito Santo, esse santo é de uma santidade perfeita. É esse o significado. Quando a Bíblia trata seres humanos, servos de Deus, com a palavra santo, não é de perfeito. Porque aqui na Terra nós não somos perfeitos. Ninguém alcançou a perfeição aqui. Jesus não alcançou a perfeição aqui. Ele desceu perfeito. Ele veio perfeito e permaneceu perfeito. Mas nós, seres humanos comuns, nós não alcançamos a perfeição aqui. Nós estamos num caminho de santificação que nos levará para a eternidade com Deus. Quando a gente alcança a perfeição, e que Paulo chama de estatura do varão perfeito, porque o varão perfeito é Jesus. Então, quando
nós alcançamos, né? Paulo fala, quando alcança a estatura de varão perfeito, daí sim está pronto para entrar no céu. E eu falo que a pessoa que alcança a estatura de varão perfeito não fica aqui. Deus recolhe, porque alcançou aquilo. E eu gosto de falar, né? Então, gosto de falar porque eu realmente amo a palavra de Deus. Então, assim, aqui na terra nós estamos num caminho de santificação. Lá em Filipenses 1:6, Paulo fala, né? Até que o Espírito Santo complete a boa obra em vós. Então, enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está dando uma no meu coração. Eu não sei no de vocês, mas no meu é pedreiro mesmo, gente. Tem que quebrar, né? Pedreiro vem antes de fazer algo, precisa quebrar ali antes de fazer de novo, né? O oleiro quebra o vaso para fazer um vaso novo. Então, o Espírito Santo tem esse papel. E então, quando a Bíblia fala de santo para os servos de Deus aqui na terra, não é o mesmo significado do santo de Deus, que é santidade perfeita. O santo para nós é uma outra palavra, um outro vocábulo, e que significa separado do pecado. Então, nós, como santos, somos separados. Então, o que isso significa? Deus nos tira da lama de pecado, Deus nos tira da situação de pecador, da posição de pecador e nos coloca numa posição de santos, ou seja, numa posição de separados do pecado. No entanto, aqui nessa posição de santos, nós precisamos andar num caminho de santidade, num caminho, num processo de santificação. E isso não significa que a gente não vá pecar, porque nós estamos vivendo aqui nesse meio. Nós não estamos perfeitos ainda, então estamos sujeitos ao pecado. Quando Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos, teve um discípulo que não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus falou, não, você tem que lavar sim, porque senão você não vai ter parte no reino. E aí ele fala assim, não, então me dá um banho completo. O banho completo não precisa, porque Jesus já deu, já nos lavou com seu sangue. Então os pés é justamente apontando para essa nossa caminhada do dia a dia, no meio em que vivemos e que nós estamos sujeitos aos pecados. Não tem como não pecar andando nesse mundo, vivendo aqui. Tá? Essa é a mensagem de Jesus. Então, quando a gente fala de santo, quando a Bíblia fala de santo, se referindo a Deus, é santidade perfeita. Quando é santo, se referindo aos servos de Deus, a nós, seres humanos, é santo no sentido de separado. Tá? Isso não significa que nós não pecamos. Amém? Vamos voltar aqui então? Então, quando a gente lê serafins aqui, olha como Isaías vê, né? Serafins é citado só aqui, não é citado em nenhum outro lugar na Bíblia. E 6 asas. Vamos tentar imaginar o que Isaías viu? 2 asas cobrindo ali, porque os próprios serafins, seres angelicais, ali diante de Deus na eternidade, não contemplavam face a face a Deus, não tinham coragem de olhar tal a santidade de Deus. Então Isaías, né, ali na mente dele, se eles não contemplam, quem sou eu para estar aqui? As outras 2 asas para voar, e o próprio versículo fala, né? E com 2 asas cobriam os seus pés. Por que cobrir os pés? É no sentido de humildade, tá? Cobrir os pés é no sentido de humildade, ok? E aí, só por curiosidade, né? Falei que serafins só são citados aqui. Nós temos citações em outros lugares de querubins, e que daí é outro ser, que eles têm 4 asas, então, que é citado em Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4, de 6 a 9. Quando nós chegarmos na leitura de Ezequiel, aí eu vou falar mais dos querubins, tá bom? Aí o versículo 3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dia e noite eles ficavam ali dizendo, né? Santo, Santo, Santo. Muita gente fala, né, que essa repetição ali de 3 vezes santo, se referindo então à Trindade. E essa é uma parte que a gente não tem nem como afirmar que é se referindo à Trindade ou não, porque não fica claro aqui nesse texto. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então imagina, né, essa adoração contínua ali a Deus, né, o vigor que não deveria ter ali. E aí Isaías disse, ai de mim que estou desfeito.
aqui nessa outra versão. Dá uma olhadinha na Bíblia de vocês. Versículo 5. Ai de mim que vou perecendo. Essa versão é mais conhecida. Perecendo. Ai de mim que estou desfeito, no sentido de estou me desfazendo. Estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí o versículo 6. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. E tocando com ele a minha boca, disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí aqui sim, no versículo 8, nós temos uma indicação direta da Trindade, então, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Apontando ali para a Trindade. Então ele disse, né? Depois de Isaías dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele disse: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes certamente, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não vejam com os seus olhos e nem ouçam com os seus ouvidos, e com o seu coração não entendam e nem se convertam para que sejam curados. Então eu disse: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que as cidades fiquem desoladas por falta de habitantes, e as casas sem haverem moradores nelas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seca seja grande o desamparo. Este versículo, embora a gente possa achar que foi no cativeiro, mas especificamente ele aponta para mais para frente, né? Depois que Jesus veio, lá é no ano 70 depois de Cristo, é quando Jerusalém realmente foi destruída. Porque no cativeiro de Judá, 586 anos antes de Cristo, Jerusalém foi destruída, mas ainda ficou gente por ali, né? Pouca gente, mas ficou. Não foi levado exatamente todo mundo. E na região também, um pouco mais distante, também ficou gente e tal. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém realmente ela é devastada e não fica ninguém. Aí o 13, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como terebinte e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente ao seu toco. Capítulo 6, então é isso, Deus chamando Isaías sendo escolhido e consagrado ali no momento em que o anjo coloca a brasa do altar ali na boca dele, o purificando de todo pecado. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7 nós vamos encontrar então o profeta já numa nova fase, falando então ali, profetizando contra Israel e contra a Síria. Então no versículo 1 ao 6 nós temos profecias específicas para Acaz, o rei Acaz, que ele viveu lá no ano de foi rei, né, no ano de 730 e pouco até os 715. E o de Acaz nós não comentamos ainda. Nós encontramos Acaz em 2 Reis 16 e versículo 5, tá? O reinado ali de Acaz. Então dá pra gente ir situando todos os capítulos de Isaías ali onde nós estamos lendo lá em 2 Reis. E aí nós vemos o seguinte: aconteceu, pois, que nos dias de Acaz, filho de Jotão. Então olha só, vamos só imaginar um pouquinho aqui da cronologia. O capítulo 6, ele aconteceu o quê? No ano em que morreu o rei Uzias, certo? No ano em que morreu o rei Uzias. Então o rei Uzias, ele morreu lá em 2 Reis 15 e 7, mas mais especificamente ele morreu no ano 742 mais ou menos.
ou, né, alguns dizem 700, vamos ver aqui, 760, esse historiador aqui. E aí o Jotão se tornou o rei de Judá, no lugar do rei Uzias. E aí Jotão foi rei, morreu. Que Jotão foi rei por quantos anos? Por 7 anos. E aí assumiu o Acás, que era o filho, né? E aconteceu, pois, que nos dias de Acás. Então, do capítulo, no intervalo, né? Quando acaba o capítulo 6, até iniciar o capítulo 7, passaram-se 7 anos. Pra gente é um respirar, né? Respirou ali e começa o capítulo seguinte. Aqui na história tem um intervalo de 7 anos. 7 anos ali, Isaías viveu a vida dele. Filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Nós terminamos 2 Crônicas 26, lendo ali sobre Peca. E Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para combatê-la, mas não prevaleceram contra ela. Acás, né, foi um dos reis mais ímpios que teve ali em Judá, e mesmo assim nós vamos ver Isaías profetizando para ele, chamando a atenção dele. Nós vamos ver que tem um versículo aqui que Deus fala assim para Isaías: vai lá e fica junto com Acás para ele saber que não está sozinho. Mesmo assim, Acás foi um dos reis mais ímpios que teve em Judá. E Peca, ali o rei do norte, o rei do reino do norte, foi o último rei que teve prosperidade. Tá? Depois dele foi só uma decadência até ir para o cativeiro. O rei Peca ali, ou Peca, né, como eu havia falado, fez aliança com Rezim, que era rei da Síria, e os dois subiram juntos para Jerusalém, para lutar contra Jerusalém. Eles queriam tomar Jerusalém para eles. E aí foi dado um aviso, né, avisaram o rei Acás. A Síria fez aliança com Efraim, que é um outro nome que Isaías especificamente chama para o reino do norte. Ele estremeceu o coração e o coração do seu povo. Então o rei teve medo, como se estremecem as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: sai agora ao encontro de Acás, tu e Sear-Jazube, teu filho, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. O nome aqui, né, do filho de Isaías significa remanescente voltará. E Deus usa muito os filhos de Isaías para simbolizar mensagens. Então aqui o filho dele deveria ir junto com ele, entregar a profecia para Acás, simbolizando então que teria um remanescente e mostrando, né, que embora Isaías levasse uma profecia de juízo, tinha uma promessa para o remanescente, simbolizado ali no filho dele. Tem um versículo aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho, que Deus deu um nome que Isaías deveria dar para o seu filho, para um outro filho. Como esse aqui não é citado, entende-se, né, até por essa simbologia do nome, que Isaías também recebeu de Deus a revelação do nome que ele deveria dar para o filho. Não está aqui escrito, mas entende-se assim. E aí Deus manda dizer para o Acás: guarda-te, aquieta-te, não temas, nem se desfaleça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição, que era o Peca e o rei ali da Síria, o Rezim. Acás, foi conhecido como um rei enérgico, voluntarioso, que fazia as coisas, queria fazer. Então, para ele, é quase uma tortura ouvir Deus dizer: aquieta, fica aí, que não vai acontecer nada. Então, foi ali difícil para ele. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá. O versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá nem acontecerá. Porque a cabeça da Síria é Damasco, que era a capital ali, né, da Síria. E a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado até deixar de ser povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Então aqui um juízo sobre a Síria e sobre Israel, chamado aqui de Efraim, tá? E a Acás foi dado então essa oportunidade
de crer em Deus e esperar em Deus. O finalzinho do 9 fala assim: se você não crer, não vai permanecer. Ou seja, você precisa crer. Se ele não cresce nessa promessa de Deus, ele iria então tombar, né? Ele não iria permanecer. Quem não permanece em pé cai. E o Senhor falou mais, o versículo 11: pede para ti um sinal, o Senhor teu Deus. Pede ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Mas Acaz, ele não tinha fé em Deus, então Deus falou: pede um sinal. Ele disse: não vou pedir. Não vou tentar o Senhor. Falou isso. Mas Deus tinha dito: pede um sinal. Ele, justificou, recusando, dizendo que não ia tentar o Senhor. Mas era algo que Deus tinha falado para ele fazer. E aí vem do 13 em diante, que é maravilhoso, né? Que é uma profecia ali apontando para Jesus. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigardes os homens, que quereis afadigar também ao meu Deus? Que é no sentido de que Acaz não teve fé e não obedeceu, pedindo um sinal. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Então, já que você não pediu um sinal, eu vou dar. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E essa é considerada uma das profecias mais importantes da Bíblia. Comerá manteiga e mel para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu aborreces será desamparada dos seus 2 reis. Então, olha só, o versículo 15 e 16, ele tem duplo sentido aqui. Ele aponta para Jesus, mas também para o filho de Isaías, tá? Então, aqui os versículos 13 e 14 é só sobre Jesus. A profecia muito pontual, contando para Jesus. O 15 e o 16, ele tem duplo, né? Uma profecia dupla, apontando então para o filho de Isaías, que aqui era ainda um bebê, que estava aí bebezinho de colo ainda, e era um sinal imediato, dizendo: olha, antes que esse bebê consiga dizer, né, rejeitar o bem e o mal, antes disso, a terra que tu aborreces será desamparada dos seus 2 reis, ou seja, da Síria e de Israel. E esse versículo 16, ele aconteceu aqui cerca aí de 3, 4 anos, 5 anos no máximo depois. Aqui já era o ano de 740, 742, durante o reinado de Acaz. Então que Isaías tem essa profecia, né, entrega essa profecia, e no ano de 722 Israel foi invadida e saqueada e destruída ali, e o povo das 10 tribos do reino de Israel foram levados cativeiros. Então o versículo 16, ele demorou cerca de 3 anos, 5 anos depois para acontecer. Ele está lá no finalzinho do capítulo 15 de 2 Reis. Nós citamos isso, que teve ali um primeiro embate da Síria. Não é os 722 anos ainda, né? Não é exatamente, é um pouquinho antes, mas já aconteceu. Aconteceu em seguida, ou seja, né? Se uma criança, ela demora quantos anos, né? Bebê de colo. Quando é que ela vai conseguir distinguir exatamente entre o bem e o mal, dizer não, dizer sim, saber escolher? Dos 4 a 5 anos. Antes disso, é muito emocional, né? Então, quando a criança está maiorzinha, que ela vai realmente conseguir escolher melhor. E foi esse tempo que Deus disse assim: antes que o seu filho, antes que o seu bebê saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra será desamparada dos seus 2 reis. E foi esse tempo, então esse curto espaço de tempo já aconteceu. Olha só, versículo 17: mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, isso, aí falando com Acaz, reino ali do sul, né, reino de Judá, e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria. Então Deus falou até quem ia invadir Jerusalém.
pelo rei da Assíria dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, viria a Assíria, nós temos Síria e Assíria, tá? Tem que cuidar. A Síria foi destruída numa data muito perto ali de Israel. E a Assíria foi quem veio destruir. E acontecerá que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria. E virão todas e pousarão nos vales isolados e nas fendas das penhas e em todos os espinheiros e em todas as matas. Mostrando ali então os dias ruins que viriam quando da tomada pela Síria e da destruição ali das cidades. Versículo 20, naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, ou seja, por meio do rei da Síria, a Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e tirará também a barba. Para o judeu, tirar a barba é extrema humilhação, é ser humilhado demais, né? E aqui então Deus fala o que é a forma de humilhação deles. E acontecerá que naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e será que por causa da abundância de leite que darão, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá o que ficar de resto no meio da terra. Nós vamos ver isso lá, depois nós vamos voltar para a 2 Reis, né? Eu vou citar então essa parte aqui, vou explicar melhor como que aconteceu isso. Acontecerá também naquele tempo que todo lugar onde havia 1000 videiras, que valiam 1000 ciclos de prata, será para os espinheiros e para as sarças. Então depois, né, que vem a invasão da Síria, todas as vinhas, todas as plantações de Israel, ali de Judá, ficam abandonadas. E abandonadas sem ter quem cuide, vira então o que? Espinheiros. Versículo 27, 24, com arco e flecha se entrará nele, porque toda a terra será de espinheiros e sarças, mostrando ali uma grande desolação. E que triste, né? Que triste saber que isso iria acontecer. Eu imagino Isaías entregando essa profecia triste, dura, de juízo para uma terra que foi falada pelos espias lá no deserto, quando Moisés mandou Josué e Caleb voltaram e disseram, né? Lá, Canaã é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que onde planta dá. E aí aqui vem o juízo dizendo, esta terra que mana leite e mel, essa terra será desolada, vai crescer espinheiro para todo lado, falando então ali de ervas daninhas, né, de todo tipo ali de ervas daninhas. E o 25, e a todos os montes que se cavavam com enxadas se não irá, por causa do temor dos espinheiros e das sarças, mas servirão para se mandarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. Então esse é o capítulo 7 de Isaías. Vamos terminar então o capítulo 8. No 8 então nós temos a invasão da Síria e de Israel pela Assíria. Tá? Então a Assíria sobe e invade ali Israel e Síria. No capítulo 8, nós temos ali dos versículos 1 ao 4, o novo filho de Isaías, né? Com um nome ali que Deus revelou para dar. Do 5 a 10, as águas devastadoras. Do 11 ao 16, sobre temer a Deus. E do 17 ao 22, esperarei pelo Senhor. Então dá uma olhadinha aí. O nome, né, do filho de Isaías. E disse-me ainda o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele, estilo de homem. Apressando o seu despojo, apressurou-se a presa. Ou prendeu-se a presa. Então ele deveria ter outro filho, e esse filho seria um sinal ali para Israel. O nome dele é o mais longo de toda a Bíblia e significa exatamente isso. Apressando o seu despojo, apressurou-se a presa. E esse nome seria colocado no lugar público, numa plaquinha ali, num livro grande, para que todo mundo visse. E aí ele tomou testemunhas ali, o Urias, o sacerdote, e o Zacarias. Esse Urias, aqui, ele era companheiro de Acaz na idolatria, tá? Embora ele fosse sumo sacerdote,
ele foi idólatra. Nós vamos comentar sobre essa próxima semana, 2 Reis 16. E o fato de ele colocar ali o nome dele na assinatura ali do filho de Isaías fazia com que ele não pudesse negar as circunstâncias ali do nascimento. E fui ter com a profetisa, o qual concebeu e deu a luz um filho, e me disse o Senhor, põe-lhe o nome de Maher Salal Hasbaz, que é exatamente aquele nome ali que significa rápido despojo, presa segura. Tá? Então no versículo 1 nós temos a tradução ali do nome, que é o nome mais longo de toda a Bíblia para uma criança. Aqui no versículo 3 é esse nome transliterado ali do hebraico, tá bom? Fui ter, esse fui ter do hebraico é karav, que significa então chegar pertinho de forma sexual. E a profetisa ali era então a esposa de Isaías. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, ou seja, antes desse bebê aprender a falar, se levarão as riquezas de Damasco. Damasco era a capital da Síria, e os despojos de Samaria, Samaria, capital do reino de Israel. Tudo isso na presença do rei da Assíria. E isso aconteceu quando que uma criança começa a falar? Um tempo normal, né? Na média. Aí perto dos 2 aninhos, né? Então isso aconteceu exatamente 2 anos depois. Outra vez voltou o Senhor a falar comigo, dizendo, porquanto esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, eis que, portanto, o Senhor fará subir sobre eles águas de rios fortes e impetuosas, ou seja, o rei da Assíria, com toda a sua glória, o qual subirá sobre todos os seus rios e transbordará por todas as suas ribanceiras. Mas o que está triste aqui é a partir do versículo 8, fala que Judá também será invadido. Do versículo 9 em diante, né, do 11 em diante, Isaías então, ele toma uma decisão. Ele fala assim, olha, Judá pode ser invadido, o reino de Israel pode ser invadido, eu estou escolhendo temer a Deus e eu vou esperar em Deus, né? É o versículo 11, porque assim o Senhor me disse com uma mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Nem temais o que eles temem, e nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos Exércitos, ele seja o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele será para vós por santuário, mas as 2 casas de Israel por pedra de tropeço, para cair por rocha de escândalo, por laço e por rede aos moradores de Jerusalém. Então as 2 casas aqui, né, é o reino de Israel e o reino de Judá. 8:4. Vamos lá, aqui está aqui 8:4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco. Vamos ver, esse versículo é bem parecido com 7:16. Vamos ver aqui. Porque antes que o menino saiba... Exatamente. Mas aqui no 7:16 é o do outro filho, o filho número 2 de Isaías, tá? E aqui no 8:4 é o filho número 3. No número 2, né, no filho 2, passou os 5 anos, porque era quando antes dele aprender a distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, já era uma criança que falava, já era uma criança que andava, mas ainda não tinha aquela consciência de saber escolher ali, rejeitar o mal e escolher o bem. Aqui no 8:4, é o filho número 3, então antes que o menino saiba dizer pai ou mãe. Então é antes de aprender a falar, é um tempo menor. É aí, né, vamos dizer 1 ano e meio, 2 anos aí na média, tá bom? É bem interessante, né? A gente ler e entender assim, né? Ler e imaginar isso, né? Então esse é o meu objetivo, assim, que a gente possa ler e entender, né? Não adianta eu trazer um monte de termos aqui em grego, em hebraico, mas penso que a gente consegue avançar mais se a gente entender exatamente a expressão que está ali. Isaías teve, né, a gente aqui pela contagem até agora, nos parece que são 3 filhos até aqui, né? O 1 que foi levado lá
no capítulo 7, no versículo 3, né? Depois vem outro, e aqui no capítulo 8, outro, tá bom? E aí o Isaías fala, né? Eu esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. E quando vos disserem, pergunte aos encantadores e aos adivinhos que sussurram falando, respondam, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Aí ele fala, a lei é o testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, né, o que ele estava profetizando, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e acontecerá que, tendo fome e enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá tribulação e trevas e escuridão e angústia, e serão empurrados para as trevas. Apontando o quê? Que quando o povo fosse sofrer essa invasão aqui da Síria e fosse levado cativo, eles não iam olhar para si mesmo e dizer, nós erramos. Eles iam olhar para o céu e dizer que Deus é culpa de Deus. Como Adão fez lá no jardim do Éden, né? Adão não dizia eu pequei, Adão dizia assim, né? Deus, foi tu que me deu essa mulher, foi ela que me levou a pecar. Então Deus, se foi tu que me deu ela, a culpa é tua. Exatamente isso que Adão fez, aqui o povo de Judá vai fazer ali por esses os versículos aqui do 19 em diante. Mas duas coisas eu quero apontar sobre a leitura de hoje, o comentário de hoje. Primeiro, que nós possamos ser como Isaías, ter consciência da santidade de Deus e saber que nós não podemos nos apresentar diante de Deus com a vida toda errada, né? Deus nos aceita pecadores, mas Ele não permite que nós continuemos pecadores. Ele quer que nós trilhamos um caminho de santificação. Então, que nós possamos ser como Isaías, ter essa consciência da santidade de Deus, a consciência de que precisamos mudar, precisamos passar pelo processo de santificação. E ao passar por esse processo, ao entrar nesse processo, podemos dizer, eis-me aqui, pode me usar. Primeira coisa. E a segunda coisa é poder dizer aqui como Isaías. Versículo 17 e 18, leia depois aí na sua casa. Capítulo 8, versículo 17 e 18. E vivam isso. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. Então, eis-me aqui, né, com a minha família, servindo a Deus. Amém? Gente, gratidão do fundo do coração, que Deus abençoe e recompense a cada um, a cada uma. Que Deus realmente recompense por esse tempo aqui comigo, lendo, aprendendo mais a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus também. Que seja um período que Deus recompense, derramando das bênçãos e da graça dele na vida de vocês. E que possamos juntos aprender como servir a Deus melhor. Amém? Deus abençoe. Gente, fiquem com Deus.